Olá, caro aluno! Vamos falar nessa aula sobre o sistema circulatório. Por onde o sangue circula no corpo dos animais? Então, vamos lá? Primeira coisa, nós precisamos saber quais são os tipos de circulação, os tipos de sistema circulatório. O primeiro tipo de circulação é aberta ou lacunosa, na qual o sangue sai dos vasos sanguíneos e banha diretamente os tecidos. Então, ele não fica circulando só no vaso sanguíneo, ele sai lá de dentro. Isso é comum nos artrópodes, que são os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, e também nos moluscos, tá? Com exceção dos cefalópodes, que são o polvo, a lula, que são maiores, eles não têm esse tipo de circulação. Tá? Esse tipo de circulação aberta, ela não tem sangue, ela tem um líquido chamado hemolinfa. A hemolinfa banha os órgãos e tecidos diretamente, então ela é recolhida pelo coração, é bombeada e novamente sai dos vasos sanguíneos banhando os órgãos e tecidos. Então, olha o inseto aqui, né? Essa hemolinfa ela vai sendo distribuída por um espaço que há dentro do corpo do animal. Esse espaço é preenchido com líquido que circula, tendo o mesmo papel do nosso sangue, distribuir substâncias. Ele é recolhido por poros, que tem aqui, você observa os poros. Esses poros devolvem o líquido ao coração, que bombeia o líquido novamente. Apenas animais pequenos têm esse tipo de circulação, porque ela tem baixa pressão. Então ela não conseguiria mandar o sangue a distâncias muito grandes. Na circulação fechada, o sangue não sai de dentro dos vasos sanguíneos. Então toda a troca de substância é feita através da parede de vasos sanguíneos muito finos chamados de capilares. Essa é a circulação comum nos cordados, dos quais fazem parte os vertebrados, né, nós próprios, humanos, e os anelídeos. Vamos observar aqui a imagem de uma minhoca com a circulação dela, né? Então veja que nós temos aqui os vasos sanguíneos e o sangue não sai de dentro dos vasos, passa pelos corações, é bombeado pelos vasos e circula apenas dentro deles. Então nós temos aqui a circulação sanguínea, o coração bombeia o sangue, esse sangue vai para capilares, são os vasos fininhos. Imagine que essas bolinhas azuis sejam as células e as substâncias são trocadas com as células justamente através desses capilares aqui. Tá vendo? Assim o sangue não sai dos vasos, mantém uma alta pressão sanguínea e animais maiores podem ter esse tipo de circulação. A circulação fechada ela pode ser de dois tipos, simples ou dupla. Na simples, o sangue só passa uma vez pelo coração a cada ciclo, a cada volta que dá pelo corpo, e é comum nos peixes. Tá? Ao passo que a circulação dupla, na circulação dupla, o sangue passa 2 vezes pelo coração a cada ciclo, a cada volta. E é comum nos demais vertebrados, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá? Para nós podermos entender a circulação, em primeiro lugar, a gente precisa entender a diferença do sangue arterial para o venoso. O que é um sangue arterial? É aquele rico em oxigênio, enquanto o sangue venoso é pobre em oxigênio. Tá? Então vamos lá, olha aqui. A circulação que a gente está vendo aqui é uma circulação fechada simples, dos peixes. Observe uma coisa, se nós sairmos aqui do capilar do corpo, né, e voltarmos até aqui, a gente vai sair daqui, passar uma vez pelo coração, passar pelas brancas e voltar ao corpo. Passamos apenas uma vez pelo coração para dar uma volta completa. O sangue que passa pelo coração dos peixes é exclusivamente venoso, tem baixa quantidade de oxigênio, tá? Quando o coração bombeia o sangue, ele passa pelas brânquias, onde receberá oxigênio e se tornará sangue arterial. Esse sangue, então, é enviado ao corpo todo, que utilizará o oxigênio do sangue, tornando-o novamente venoso e devolvendo ao coração, fechando o ciclo. Tá bem? Na circulação fechada dupla, o sangue passa 2 vezes pelo coração a cada ciclo. Imagine aqui o pulmão. Se o sangue sai dos pulmões, ele sai dos pulmões ricos em oxigênio arterial, vai para o coração, que impulsiona esse sangue arterial para o corpo todo. O corpo recebe esse sangue, retira o oxigênio do sangue e volta venoso para o coração, que irá impulsioná-lo de volta aos pulmões. Então, para sair e voltar aos pulmões, ele passou uma vez pelo coração para chegar ao corpo, 2 vezes pelo coração para voltar aos pulmões. A circulação fechada dupla pode ser incompleta ou completa. Na circulação incompleta, ocorre mistura do sangue arterial com o venoso. Então, isso acontece em animais como os anfíbios e répteis, que acabam mandando para o corpo deles um sangue não tão rico em oxigênio, porque vai um sangue misturado para o corpo.
Na circulação completa, o sangue arterial e venoso não se misturam. E aí o sangue que vai para o coração é exclusivamente arterial, muito rico em oxigênio, que é o que acontece nas aves e mamíferos. Tá bem? Bom, para terminarmos, nós vamos falar dos vasos sanguíneos, né, que compõem o nosso corpo. Há 3 tipos de vasos sanguíneos nos animais: as artérias, as veias e os capilares. Todos eles têm uma camada de células chamada endotélio, que é a camada de dentro, tá? Que nos capilares só existe ela. Então, um capilar ele é um vaso com uma parede com a espessura de uma camada de células, ou seja, é uma parede muito fininha. Por isso que é fácil que as substâncias passem por ela, tá? Pelas paredes da artéria e das veias não tem como fazer troca de substâncias, porque além da camada de tecido de revestimento, elas têm musculatura para que elas possam variar seu diâmetro, variando a pressão do nosso corpo, tá? Do nosso sangue. O sangue ele chega sempre pela artéria, a artéria se ramifica formando capilares, onde ocorre a troca de substâncias com os tecidos. Aí esses capilares se unem formando veias que devolvem o sangue ao coração. Vamos ver as diferenças entre as artérias e veias. As artérias elas têm calibre maior, têm grande calibre, enquanto as veias têm calibre menor, são mais finas. As artérias são todos os vasos que saem do coração, ou seja, que levam o sangue do coração para qualquer outra parte do corpo. Enquanto as veias fazem o contrário, elas trazem sangue do corpo inteiro para o coração. Então, sempre que o sangue sai do coração para algum lugar, sai por uma artéria. Sempre que ele chega por uma veia. As artérias pulsam para auxiliar a pulsação do coração a impulsionar o sangue adiante, enquanto as veias não pulsam. Além disso, as artérias são mais profundas e as veias mais superficiais. Quando você olha no seu punho, por exemplo, ou quando você vê um vaso sanguíneo na superfície do seu corpo, você está sempre vendo uma veia, que é mais superficial. E, para finalizar, as artérias não têm válvulas que aparecem nas veias, elas têm válvulas. Isso é uma característica importante. O que são as válvulas e para que servem? As válvulas são essas estruturas aqui que impedem o refluxo de sangue. Imagine que o sangue esteja voltando do seu pé para o seu coração. É uma coluna de sangue que tem que vencer, né, a gravidade e chegar até o coração. Então, cada vez que seu coração pulsa, essa coluna de sangue vai ser impulsionada para cima e quando o coração relaxar, a tendência é que essa coluna volte. Só que com a presença das válvulas, elas se fecham e impedem que o sangue volte. Então ele vai sempre de degrau em degrau, vamos dizer assim, né? De trecho em trecho, até voltar ao coração. É isso.